Pra mim, quando a gente chega num nicho que tem bastante concorrência, é pelo que vocês vão fincar a bandeira. E aí, qual que é o teu papel? É entender exatamente pelo que você quer ser diferente. Quando você entende pelo que você quer ser diferente, pelo que você quer ser lembrada, aí as pessoas começam a se posicionar e isso entra na tua Roma. Porque às vezes tem um monte de gente falando de redação, mas ninguém tá falando de nota 900, por exemplo. E daí você começa a pegar os elementos que ninguém tá falando e você começa a usar pra você se posicionar com isso. Sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta de hoje. No programa de hoje, eu, Hugo Rocha, tô aqui com os dois faixas pretas, que são o Renan Diego, que virou faixa preta no nicho de finanças, e a Aline Decker, que virou faixa preta no nicho de gestão de empresas. Então, nós três estamos aqui hoje para poder ajudar da melhor forma possível duas turmas de convidados aqui, né? O primeiro vai ser um trio, e depois vai ser uma dupla de convidados, então a gente está aqui para poder ajudar eles nos desafios que eles estão passando aí da melhor forma possível. A gente vai começar então com a Fabiana, Gabriel e Gisele, que estão atuando no nicho de educação. E aí, pessoal, vocês estão falando de onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, só para o pessoal conhecer quem é quem aí, quem que é a Fabiana, quem que é a Gisele, o Gabriel eu imagino quem seja. Eu sou a Fabiana. Eu sou a Gisele, a expert, então, professora de redação. Show de bola, gente. Então, vou começar, pode ser? Vai lá. Então, vamos lá. Nossa Roma é ensinar redação para o público jovem de vestibular. Então, a nossa primeira dificuldade, o nosso primeiro entrave é esse, de vender com o público jovem. A gente ensina a redação acima de 900 no Enem e até 8 semanas. Então, a gente não sabe se o preço está dentro do que pratica o mercado, a gente está com dificuldade de colocar o preço, a gente também está com dificuldade de organizar os CPLs, colocar ele no formato aula, né, para que aumente a retenção. A gente está também com dúvida assim, com relação ao tráfego, assim, de captar, né, as leads certas, o avatar certo, e com relação também às lives, né? A gente não está conseguindo aumentar o público das lives, de aumentar a retenção desse público. E aí são muitas dúvidas que se empilham, né? E aí a gente teve esse lançamento que não deu muito certo, assim, por conta desse monte de entraves, né? Tanto de conteúdo, alinhando ali no público das lives, quanto na organização dos CPLs, quanto na definição do preço, se a Roma está atrativa o suficiente, e o tráfego também. Vender para o jovem, para os pais. Exato. O nosso maior compra também. A gente não conseguiu. Muita coisa para pouco tempo. Se vocês tivessem que elencar uma coisa aí de tudo isso aí que você falou, o que vocês acreditam que vocês mais precisam de ajuda? O público. A gente não sabe vender para um público jovem, porque, tipo assim, quem toma ação são os pais, não os adolescentes, entendeu? Aham. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham? Aline, Renan? Fabiane, qual foi o resultado que vocês tiveram? Vocês falaram que tiveram um resultado ruim, mas qual foi esse resultado no último lançamento? Uma venda. Nós fizemos uma venda. Qual que é o ticket? 497. Tá, beleza. Qual que era o lançamento? Foi semente? Interno. Bom, o que eu penso aqui para vocês fazerem? Primeiro, é saber, o avatar de vocês, eles querem muito ter uma nota maior que 900 na redação? Eles querem passar na faculdade. E a nota maior que 900 é o meio de eles passarem na faculdade. Então é isso que vocês têm que mostrar para eles. O quão importante é eles focarem na redação e tirarem acima de 900. Então, assim, é mostrar para eles de uma maneira que eles vão passar para a faculdade se eles tiverem nota acima de 900. Porque, na real, vocês não vão ensinar matemática, não vão ensinar química, que cai também, né, no Enem. Mas vocês vão ensinar uma estratégia que pode ser o diferencial para eles em relação aos outros alunos e conseguirem, né, sair dessa situação. Então, esse é o primeiro passo. É focar muito nos benefícios que ele tem em ter uma nota maior que 900 na redação do Enem, porque, na real, o que ele quer é passar na prova, como vocês falaram, né? E aí, a estratégia de vocês é ensinar um passo a passo para ele ter uma nota maior que 900. Então, isso tem que ser desejado. Ele tem que entender que ele só vai, entre aspas, né, conseguir passar para uma faculdade se ele conseguir uma nota acima de 900. E quem que é o especialista para fazer isso?
são vocês. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Em relação a vender para o público jovem ou não, quando a pessoa está fazendo já o vestibular, eu lembro da minha época, né? Cara, eu já tinha poder de decisão e, sim, eu já fazia estágio e tal, mas vamos dizer que a galera não tem dinheiro, depende dos pais. Mas ele já consegue ter um posicionamento de chegar para os pais e falar, ó, eu preciso passar na faculdade na qual você quer e eu também quero, e essas pessoas vão me ajudar. Eu preciso ter uma nota acima de 900. Então, eu acho que dá para vender a ideia para o filho, né, para quem vai prestar o Enem, mesmo que ele não seja o arrimo, né, a principal fonte de pagadora para o negócio. Porque uma vez que ele tem esse poder de entender que vocês são as pessoas que vão ajudar, ele consegue passar para os pais. Tá? Então, eu iria por esse lado. A comunicação direto para quem é o estudante que vai fazer o Enem, e não para os pais. Eu deixaria para os filhos já chegarem e falar, pai, você me botou no cursinho, me botou nisso, pagou escola para mim, ou agora é hora de eu dar o salto. Só que essa é a minha dificuldade, que é a redação. E eu preciso da ajuda dessas pessoas que são especialistas para me ajudar a ter nota maior que 900. E aí, cara, 497 o pai vai fazer. Tá? Fica à vontade aí. Eu ia falar, normalmente isso quando você está vendendo para o público que não toma decisão final, digamos assim, é um desafio que tem que se transpor. Mas nesse caso, eu não conheço um pai que não quer que o filho, assim, se for a exceção da exceção, cara, que pai que não quer que o filho passe uma boa faculdade? Não precisa nem vender. É capaz, é tão louco, eu acho que é capaz do pai que sabe disso mandar o filho assistir, mesmo o filho sem querer, sabe? Então, eu tô com o Renan. Eu acho que não tem muita essa preocupação, não. Se o jovem comprar que o negócio é bom, a venda que ele vai ter que fazer pro pai... Ou vocês têm alguma coisa que você tem jovem falando, cara, o seu curso é maravilhoso, eu preciso disso, mas meu pai não paga pra mim? Então, isso aconteceu 2 vezes. 2 pessoas, eu cuidei do suporte, 2 pessoas chegaram para mim, uma falando que queria muito participar, mas não tinha dinheiro, e a outra falando que também queria muito, mas já tinha acabado de comprar um curso e os pais não estavam deixando ela fazer parte. Vamos lá. Cuidado para você não pegar 2 pessoas no suporte e extrapolar para uma audiência, achar que isso é um problema da audiência. Primeiro, tá? Só cuidado. Primeiro... não tem dinheiro. Isso você pode vender curso a R$1, cara. Você vai ter gente no suporte falando que não tem dinheiro. E a verdade é que a objeção do dinheiro, ela é só prioridade. Essa pessoa que não tem dinheiro, tem dinheiro. Se ela tá falando com você, ela tá num computador, ela tem dinheiro. Ela só não deu prioridade. E eu acho que é isso, por exemplo, isso acontece muito com a fórmula. E, cara, a fórmula é um negócio... um investimento bem mais alto. O seu ainda, cara, é 497 para passar, assim, para aprender uma coisa que é primordial para passar num vestibular. Quanto custa um cursinho? Mais de 1.000. Por mês, né? Ou não? Mais de 1.000 tudo? 6 meses? Por mês. Cara, isso aqui é uma coisa que vai, em teoria, você tá resolvendo o problema de redação dela. Acho que isso é muito fácil. É mais você treinar seu suporte para matar isso daí. No seu marketing, você tem que continuar mostrando a oportunidade que é você tirar uma boa nota em redação e mostrando coisas que ajudem aquela pessoa a fazer uma redação melhor, mas que não necessariamente seja tipo o canal do Érico. Tem muita coisa falando de 6 em 7 ali, mas você não assiste o YouTube e aprende a fazer um 6 em 7. Vocês estão na forma, vocês sabem, cara. Para se fazer, ela tá com dúvida no CPL. Como é que, cara, tem lá dizendo o que o CPL tem que fazer. CPL não é uma aula, CPL é um vídeo para vender. Primeira coisa, você falou de CPL aí, eu já anote isso. CPL não é uma aula. CPL é um vídeo para vender. Você dá uma aula lá e o que você ensina lá é uma oportunidade. Você não ensina nada por ensinar. Mas o fato é, lá dentro tá tudo organizado. Agora, no YouTube do Érico, tá tudo desorganizado. Você pode falar de, sei lá, erro de português, vírgula, que o povo deve errar muito. Vou supor aqui, faz muito tempo que eu não fiz. Inclusive, na minha época, eu fiz vestibular da Unicamp e fui reprovado por causa da redação, inclusive. Não achei vocês... Não te conhecia. Tá bom? Então, eu acho que, com relação a essa coisa do público, eu acho que é bem tranquilo se o jovem
comprar a ideia e quanto mais estudo de caso você tiver de gente que passou, eu acho que é uma venda muito fácil pro pai. E é tão louco tem até só para concluir, se for difícil, você simplesmente fala assim, ó, tá difícil, chama seu pai para ver o lançamento junto com você. Acabou. Você, ó, não tenta... Isso é muito do Érico, né? Ah, meu sócio não deixa, não sei o quê. O Érico fala assim, cara, ó, não tenta convencer, não. É difícil convencer o negócio de 6 e 7. Faz o seguinte, chama ele pro lançamento. E aí você traz ele aqui para mim, eu convenço ele. Tem até um ponto disso que você está falando, que para nós a gente tem, dentro do nosso público aqui, a gente tem geralmente muito funcionário, e a gente vende pro dono da empresa. E tem bastante funcionário assistindo e falando, não, mas eu quero comprar, e a gente não autoriza, né, pelo nosso fluxo aqui. Só que a gente produz conteúdo dizendo como que você vai convencer o dono da empresa, como que você vai convencer o seu sócio. Então, acho que faz parte até do processo da produção de conteúdo que você está se comunicando com o jovem, tipo, ensinar ele como que ele vai no dia a dia introduzindo e fazendo com que o pai, a mãe, enfim, vai se identificando com isso e fazer com que ele tenha um apoio dos pais ou não, ou outra forma também é como que ele vai se organizar financeiramente para ele conseguir fazer o investimento. Isso dentro da própria produção de conteúdo, né? A gente não produz conteúdo só para ajudar a pessoa a chegar na Roma, a gente produz conteúdo que vai ajudar a pessoa a chegar na Roma, mas quebrando todas as barreiras que ela tem, que são os obstáculos que a gente chama, que na verdade nada mais é do que as objeções que ela já tem, e a gente ajudando ela a solucionar essas objeções. Então acho que esse é um ponto bem importante mesmo. E eu acho que um outro elemento também, quando a gente fala aqui que vocês trouxeram do avatar e do público mesmo, né, que vocês estão se comunicando, da audiência, eu acho que tem um ponto também da comunicação, de identificação visual e de comunicação mesmo de vocês. Se é a Gisele que é expert, né? Isso. Se a Gisele, por exemplo, ela se comunica de uma maneira mais séria e tudo mais, talvez ela vai atrair um público mais parecido com os pais. Se a Gisele se comunica de uma maneira que os jovens se comunicam, você vai atrair mais o público de jovens, e isso vai te ajudar no tráfego. Vocês trouxeram a questão do problema do tráfego. Então, um dos pontos que eu vejo que segmenta o tráfego, além de, claro, toda a parte do público que você vai escolher, é o jeito que você se comunica. É o jeito que eu falo, a copy e a imagem que você está passando. Então, aqui no nosso caso, para eu não ficar o tempo todo falando que o dono da empresa precisa ter funcionários, eu coloco pessoas atrás. Então, eu trago essa sensação de que tem que ter funcionários e tudo mais. Então, nem tudo é dito, tem algumas coisas que ficam na entrelinha. E se vocês vão se posicionar para conversar justamente com um funcionário, tem que ter esse lado de qual que é essa sensação que você está passando. Com quem que realmente você está conversando. E aí uma recomendação que eu daria é você sentar, ir numa escola e sentar na mesa com esses jovens. Como que eles comunicam? Quais são as gírias? Semana passada eu descobri que tem uma gíria que para mim era uma gíria quando eu era adolescente, que para o meu sobrinho mudou o significado. E eu fiquei chocada, porque para ele mudou. Aquilo que para mim significava algo, para ele é totalmente diferente. Então acho que esse ponto, assim, de você sentar na mesa e conversar mesmo com essas pessoas, como que elas comunicam, quais são as gírias que elas usam, né, nessa fase ali que vão entrar para o vestibular e tal. Acho que esse é um ponto bem importante, em termos de começar a se posicionar mais e falando com o público certo, né? Reforço o que o Renan falou também de Roma, bem importante. A Roma tem que ser com o que a pessoa quer ganhar. Legal. E assim, é pegar muita reportagem mostrando quantos % tiram nota abaixo de 900. Assim, é mostrar muito assim, ó, esse aqui é o teu calcanhar de Aquiles. E eu posso te ajudar. Então, é mostrar, ó, isso aqui é fato. As pessoas não entram na faculdade porque elas não sabem fazer uma redação. E, enfim, eu mostraria muito isso, sabe? Reportagem, porque quando a gente começa, o Hugo até falou, muito estudo de caso. E aí, eu não sei, tu fez uma venda, eu não sei o histórico anterior, né? Mas, às vezes é difícil, não tem aluno ainda, né? Como é que vai ter prova? Você tem histórico anterior, ô Fabiana? Não, é a Gisele. Gisele, você tem prova de aluno que você já aprovou? Muito, deserto. Isso é bom. Vocês usam isso? Vocês usaram isso no lançamento de vocês? Sim. E eu acho que, assim, a gente usou até demais, porque muitos alunos chegaram mandando mensagem falando que tinha muita venda e pouco conteúdo durante o CPL. Gente, quer que eu liberte vocês de uma coisa? Vou libertar, hein? Tirar o peso dos ombros de vocês. CPL, isso você não vai falar com as pessoas, mas é só porque chega em vocês e isso incomoda vocês.
Lançamento e CPL é pra quê? Venda. É pra vender. E é isso. E tem um jeito de fazer, tá? Mas vai ter gente falando de venda. Lançamento e CPL é pra vender. Se tá vendendo, tá dando certo. Se não tá, não tá dando certo. Independente de alguém que tá falando que tá vendendo ou não. Tá bom? Conteúdo, cara, tem tudo. Aí sim, tem tudo isso que você não vende nada. Você não pede nada em troca, você só ensina coisa e tudo mais. Mas só fechando parênteses. Foi mal, Renan? Você tava falando. Ah, tá show. Não libertou, tá ótimo. Não, e olha que coisa interessante, né? Vocês falaram que tem muitas provas. E eu acredito que quanto mais provas vocês tiverem, não tá atrapalhando. A não ser que vocês estejam usando da maneira errada. Então, assim, é pensar. O avatar de vocês, ele fala assim, ó. Nossa, eu alcancei, tipo, antes, eu não conseguia tirar nota acima de tanto, então fiquei reprovado X vezes isso. E depois da ajuda da Gisele, eu tô com nota maior que 900 na redação do Enem e passei para a faculdade que eu queria. Sim, as lives que eu faço, eu peço exatamente para eles falarem a Roma, né? Olha, então, só consegui um ponto da redação. Aí o que vocês têm que trazer depois disso? É falar assim, ó, tá aqui, ó, reportagens mostram que 90% dos jovens que fazem Enem não passam na faculdade que eles desejam porque tiram nota abaixo de 900. E tá aqui, ó, metralhadora de prova de pessoas que eu já ajudei. Você tem duas opções. Você pode estar nessa estatística ou pode estar nessa daqui que eu vou te ajudar. Você quer tomar essa decisão? Entendeu? Quer continuar na estatística que vai aparecer no jornal ou você quer aparecer nessa estatística que eu vou contar para os meus próximos alunos? Você decide. Entendeu? Um pouco de desapego nesse sentido, por quê? Cara, vocês têm resultado pra caramba. Então, na verdade, eles têm que implorar para comprar o produto de vocês e não o contrário. Talvez, quando a gente vende pouco, implorando demais, entre aspas, implorando, né? E aí fica muito claro para o avatar. Tipo, pô, tá pedindo muita venda, né? Então, talvez é ter essa venda desapegada, mostrando muita prova. Falando assim, ó, você quer ter... Esse é o primeiro erro. Ah, ponto e vírgula aqui, pontuação. A galera esquece, engole tudo. E olha esse aluno aqui. Aí ele veio uma prova. Nossa, antes eu não conseguia passar, não sabia a pontuação direito, engolia tudo e perdia ponto. Depois que eu aprendi a técnica certa da Gisele, nossa, nota maior que 900 e pronto, escolhi a universidade que eu queria. Porque você mapeou exatamente com uma dor que é o do teu avatar. E não só Roma. Porque também só coloca Roma, você tem que gerar conexão durante o CPL. Que aí as pessoas elas sentem que vamos dizer assim, o depoimento é um conteúdo também. Entende? Então, assim, quando você traz um depoimento que mostra o antes, que é uma dor, na qual vocês acabaram de ensinar, cara, você mostra uma dor, aquela pessoa que você resolveu, que você acabou de explicar, e depois ela falou que chegou na Roma. Cara, isso aí é muita conexão, entendeu? E a pessoa sente que é um conteúdo também. Então, acho que eu iria por esse lado também. Tá bom? Assim, eu acho que o maior problema desse lançamento mesmo foi o tráfego, porque a gente não fez tráfego, então o lançamento foi praticamente orgânico, sabe? Quantas leads vocês geraram inscritos pro lançamento? Cara, tipo, no orgânico a gente fez a lista do WhatsApp e a lista do e-mail, deu mais ou menos 69 pessoas, mas no CPL dava 130 pessoas no primeiro, então no segundo deu 90, no terceiro 80. Uma venda foi um ótimo resultado. Ter 69 inscritos, você tem que comemorar aí. Foi muito bom. Eu falei isso pra ela. Eu não achei, não. Não, você tem 69 inscritos numa lista. Disso aí eu vou falar que se você tem uma taxa de abertura muito boa, 20% abriu que você mandou para eles. Sei lá quantas pessoas apareceram ali no CPL. E você conseguiu fazer uma venda. Primeiro, vocês têm que ter um número... Para um interno, vocês têm que mirar lá para 1.000, 2.000 leads inscritas ali. Porque para um semente, eu falo para a pessoa... a gente aqui fala para a pessoa fazer de 500 a 1.000 leads. Cara, para um interno, você fazer um interno com menos de 1.000 leads já é um sinal de alerta. E aí o que eu ia falar é que normalmente a maldição, por exemplo, nossa, vai ser uma bênção de vocês. O público jovem, cara, eles engajam muito mais fácil. Quando eu estou fazendo campanha de lead, eu tenho que falar para minha equipe não fazer para leads de 18 a 24 anos. Porque eles engajam... Cara, dá muita lead, é muito mais barato. Só que, no nosso caso, não compra. Agora, para vocês, é exatamente a lead que vocês precisam. Então, a distribuição de conteúdo, vocês estão fazendo conteúdo raiz, vocês estão distribuindo? Mas não estamos distribuindo. Pois é. Sabe qual que é o grande problema de não distribuir? Além de... Tem dois. Primeiro, quando você está começando, você é pequeno. E aí você não tem escala mesmo.
Cara, tá pequeno. Então, aí, mais do que nunca, você precisa de um empurrão. Mas tem uma outra coisa que é um problema que é o mesmo problema, mesmo que você seja gigante, sei lá, mesmo que você seja do tamanho que a gente é hoje. Quando você não distribui, você não garante que aquele conteúdo chegou no avatar que você queria que chegasse. No caso de vocês, eu imagino, tem uma faixa etária ali, que é o ouro de vocês. Se a pessoa tá, sei lá, com 25 anos, provavelmente ela não é o avatar seu, né? 25 anos já não tá fazendo Enem, certo? Sim, cerca de 18, né? Pois é. 18. Se você não distribui, é o algoritmo do Instagram e do YouTube que distribui. E ele vai onde tá dando mais engajamento. E aí pode ser que não seja o seu avatar. No nosso caso aqui, né? Então, cara, tem que distribuir. Então, outra coisa, é muita coisa na base ali que vocês têm que voltar para fazer, ó. Conteúdo com constância e distribuição. E, ó, lá dentro da fórmula tem o curso de tráfego de um jeito que novo entre aspas, né? Que já tem, sei lá, desde meados do ano passado. Que é um jeito de você distribuir todo o seu conteúdo com orçamento mínimo. Porque imagina, cara, quem tá começando é pesado. Você bota tudo dentro da mesma campanha, você distribui tudo. Tá bom? Então tem que distribuir para ganhar atração. E é mais importante que ganhar atração é chegar no público certo. É aquela audiência que você tem que construir. Tá bom? Com relação a tráfego, tem mais alguma coisa, gente, que vocês veem? Sobre tráfego, não. Mas assim, a gente também queria saber sobre o preço. Como é que a gente sabe se o preço está certo ou não? Se vendeu, tá validado. Essa é a minha percepção. Alguém comprou. Se não for demanda reprimida ou alguém da família, ou um amigo muito próximo. A pessoa estava tipo 6 horas da manhã, perguntando se as vagas já tinham se esgotado, pedindo para comprar, entendeu? Eu vejo. Pode falar, eu vejo mais assim. Na verdade. Comprou, tem gente pagando por isso, tá validado, porque às vezes a gente fica pensando, eu quero aumentar o preço, ou meu preço tá muito caro, ou tá muito barato. Barato, geralmente, beleza, né? Se tem gente comprando, claro que tem uma elasticidade, mas é como o Hugo comentou, né? Pô, é R$497. Eu acho que hoje, até quando tu abre o Nubank, eu acho que teu limite, ele tá perto dos R$400 por aí, né? Acho que a tua primeira vez que tu abre a conta, tudo bem, pode ser 200 para alguns, mas assim, até uma conta pequenininha, ela já vem com um limite parecido com isso. Então, eu não acho que essa seja uma maior objeção. Na verdade, que vocês podem utilizar até de ancoragem é quanto que você vai pagar num cursinho? Olha só, você vai pagar R$1.000 por mês, e aí vem toda essa ancoragem que você vai fazer, R$1.000, enfim, ou por X tempo, mais uma escola que geralmente, eu acabei estudando sempre em escola pública, mas eu sei que tem escolas particulares que você paga bastante dinheiro, que te preparam para o vestibular. Além disso, você paga mais um cursinho para vestibular, que geralmente os alunos fazem, e aí você colocar tudo isso na soma e entender, e agora eu estou te dando essa oportunidade por esse valor aqui, que não é nem um terço, não é nem uma parte, uma parcela disso. Mas para mim tá validado. A partir do momento que uma pessoa comprou, e se você já tem vários alunos que você já tinham antes, na verdade tá validado. Para mim, né? Essa é a minha percepção. E aí, Renan, o que você acha dessa questão do preço aí? Essa é sempre a dúvida, né, que a galera tem. Esses muitos depoimentos que vocês têm é de alunos já pagantes ou que você dava aula antes? Muitos que eu dava aula antes e os 10 dos semestres que eu vendi antes. Tá. Então, vocês usam qual plataforma de pagamento? Hotmart. Você pode olhar o seguinte, lá na Hotmart, até tem um tutorial que eles explicam para saber se você está com preços, vamos dizer assim, acima do que você deveria colocar, ou se tem margem até para aumentar, sabe? Então, assim, por exemplo, se tiver muita gente comprando à vista, aí vai ter um gráficozinho assim logo de uma vez. Aí quer dizer que você vai ter até margem para aumentar. Você está achando que é o preço, mas não tem nada a ver com o preço. A galera está pagando à vista. Tipo, se você vê muita gente em 12 vezes, o teu preço já está bom, não tem muita margem de aumento, porque a galera está pagando muito parcelado em 12 vezes, que é o limite máximo. Se tiver em equilíbrio, você pode setar ainda, ter um aumentozinho que você consegue ainda botar a galera que está pagando à vista dividindo. Então, eu também acredito que não é o preço, mas se vocês quiserem tirar essa dúvida, vocês olhem no relatório de vendas de vocês, dentro da plataforma de pagamento, que isso vai ajudar, talvez vocês vão ter até uma surpresa e querer aumentar o preço, o ticket, né? Porque de fato, eu acho que o que está faltando é trazer mais
a percepção de que vocês são a única solução deles. Entendeu? É isso que vocês têm que mostrar para eles. Vocês são a única solução deles passarem com nota maior que 900 na redação do Enem. E aí, eu iria mais profundo. Por que eles querem passar no Enem? Porque eles querem escolher ir para uma boa faculdade. Por que eles querem ir para uma boa faculdade? Aí é começar, mas não vocês respondendo. O avatar de vocês. Não, porque eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí começar a trabalhar isso. Sabe? Até nos criativos. E, cara, você tem um sonho de ser médico? Mas com nota abaixo de 900, você nunca vai ser médico. Sabe? Tipo, botar terror meio. E no máximo aí você vai acabar indo para uma enfermagem, ou então vai fazer fisioterapia, ou vai fazer qualquer outra coisa, mas você não vai fazer medicina. Mas não porque você não quer, porque você não tirou nota acima de 900 na redação. Dá uma olhada aqui. Aí você mostra um depoimento de alguém que passou para medicina acima de 900 que você ajudou. Porra, pronto, entendeu? Aí você fala, se você não quer deixar o teu sonho de lado, quero te convidar para um evento gratuito online, onde eu vou te mostrar como você vai. Além de tirar nota acima de 900, que vai te dar o passaporte lá para a tua carreira de sucesso, medicina, que seja. Então, assim, tem sempre alguma coisa além, sabe? Mas sempre trazendo para a tua Roma, para não descaracterizar a tua Roma. Porque, às vezes, a gente vai falar, passar na universidade e não é essa a tua Roma. Tua Roma é acima de 900 na redação. Se ele vai passar outros conformes, né? Se ele tirar 0 em outras disciplinas, você não pode fazer muito. Mas se você fez a tua parte, 900, beleza. Mas eu acho que esse é o desejo de mostrar. O primeiro passo é redação. Eu não sei como é que tá agora, mas antes era eliminatório. Se você não tirasse uma nota X, você nem conseguiria, mesmo que gabaritasse tudo. Não sei como é agora, mas é trabalhar essas dores, sabe? De mostrar, se você não conseguir aqui, você não vai conseguir nenhuma universidade, sabe? Uma coisa desse me sentido. parece que o nicho de vocês dá pra trabalhar muito medo. Por exemplo, o nosso da Fórmula, você não vê a gente falando de medo na nossa copy. Só que o seu dá muito. Meu caso, eu tirei nota boa na prova na primeira fase da Unicamp. A minha nota passaria pro que eu queria. E eu fui eliminado da redação. Aí você, cara, e aí? Você vai estudar o ano inteiro pra ser eliminado? E não vai valer de nada seu gabaritou matemática e vai ser eliminado? É isso mesmo? É isso que você quer? Cara, dá pra dar... Nossa. E assim, medo, quando emplaca... Putz, a gente tem uma galera no Plat que trabalha medo. Putz, quando emplaca, é uma coisa maluca, né? A gente tem uma pessoa no Plat que ensina advogado a lidar com audiência. Cara, as copy de medo dele, eu falo, meu amigo, nem eu sou advogado, eu quero comprar esse curso pra me passar por isso. Aí ele dá uns... Mas assim, eu acho que dá pra trabalhar bastante medo. Boa, Renan. Muito boa. Muito boa. E até o jeito certo e o jeito errado, né? Quando a gente vai pro CPL1, que foi uma das coisas que comentaram, todo mundo vai ter alguma receitinha, algum jeito que, sempre vai ter algum jeitinho de você aprender redação, aprender qualquer coisa. Só que o papel de vocês é pegar essas coisas que eles acham que é certo e desbancar, dizendo, cara, se você continuar fazendo isso, você nunca vai tirar 900 na prova. Que é, trabalhando um pouquinho desse sentimento do medo, não tão profundo, mas assim, é tirar tudo aquilo que a pessoa tem, que é todas as coisas que ela acredita que vai levar ela a tirar 900. E aí vocês mostram que aquilo ali que ela acredita não vai levar ela a tirar 900 na nota. E aí depois vocês mostram qual que é o jeito certo, né? É você pegar o que ela acredita que é certo e dizer que é errado, que é totalmente errado, e aí o que você faz? Você quebra, tira as pernas dela, ela fala, caramba, então meu mundo é uma farsa, e o que eu preciso fazer então? Tira o chão dela e ela olha e fala, então eu preciso continuar aqui ouvindo a Gisele, porque senão eu nunca vou conseguir. Então isso faz até com que aumente a retenção, porque de alguma maneira, quando você mostra pra ela que tudo aquilo que ela acreditava que eram as bases dela para tirar uma nota boa na redação, no final das contas tá errado, você vai lá e mostra qual que é o jeito certo. E aí você abre até margem para ela continuar te ouvindo. Esse é um ponto que eu acho que é bem interessante. Fazer o medo com a escassez, que a Aline falou, acho que vai ficar incrível. Por quê? Tem uma prova ao ano, né? Do Enem, não é isso? É uma vez. Então, você fala assim, olha, quanto mais rápido você aprender uma metodologia que vai te ajudar na próxima prova do Enem, tirar maior que 900 na prova de redação, mais rápido você vai conseguir passar. Você não precisa esperar ano a ano até que você desista do teu sonho. Então, assim, essa é a única chance que você tem. A prova do Enem já vai estar aí na porta. Ou a próxima prova já foi. E aí, como é que ficou? Entendeu? Então, é trabalhar um pouco isso e conhecer. Se tu avatar é a galera que está na primeira vez na prova, ou se já fez, está numa faculdade, às vezes vai até fazer de novo, porque está numa faculdade que nem queria. Entendeu? Então, eu acho que isso é legal, até para segmentar,
fazer criativos para quem já tentou e está fazendo uma coisa que não quer, para ver se migra porque ela realmente quer, e para a galera que está terminando agora mesmo, né, o segundo grau, o tipo segundo grau, e está indo para a faculdade. Então, acho que dá para trabalhar bastante esse lance de escassez. É uma única chance, você não pode errar, sabe? Tipo, você não pode falhar na redação. Uma copy-paste assim, você não pode falhar na redação. Senão sabe? vai tudo por água abaixo. Me pergunto como eu sei disso. Cara, eu fiquei Eu não muito posso, bravo. assim, só me liberta rapidinho, que uma última objeção de achar que o lixo está saturado, né? Porque tem muita gente que vende curso de redação para Enem, mas só 5% tiram mais do que 900. Então, assim, eu estou bem... Não é demanda que diz se está saturado ou não. É se a necessidade está sendo atendida. E você... Mas para mim a questão disso é uma questão de posicionamento. É pelo que vocês vão ser diferentes. Por que a pessoa tem que escolher a Gisele e não o fulaninho? Por que vai ser, tipo, a escola de vocês mesmo e não qualquer outra? Mas é tipo, o que tem de diferente no de vocês? É tipo, porque pra mim, quando a gente chega num nicho que tem bastante concorrência, é pelo que vocês vão fincar a bandeira. Porque sempre vai ter um monte de gente falando sobre muitas coisas. Olha a gestão empresarial. Hoje em dia você chacoalha uma árvore e cai um monte de gente. Todo mundo que um dia foi empresário de sucesso hoje está sendo algum consultor, uma pessoa que ensina sobre gestão. E aí, qual que é o teu papel? É entender exatamente pelo que você quer ser diferente. Quando você entende pelo que você quer ser diferente, pelo que você quer ser lembrada, a Gisele quer ser lembrada, aí as pessoas começam a se posicionar. E isso entra na tua Roma. Porque às vezes tem um monte de gente falando de redação, mas ninguém tá falando de nota 900, por exemplo. Isso. Daí você começa a pegar os elementos que ninguém tá falando e você começa a usar para você se posicionar com isso. E você sempre tem que, sempre procure posicionar seu método, tá? É um método e não que a Gisele, cara, eu desenvolvi um método aqui que qualquer pessoa, independente se é boa português ou não, consegue passar. Consegue tirar 900 tirar 900 na redação. Com relação a preço, só uma coisa que eu anotei aqui, uma coisa também que vai te dar noção de precificação é a partir do momento que você começar a investir, lançar e ver o retorno que você está tendo. E aí você aumenta um pouquinho o preço, você pode testar, vai lá, investi 1.000, fiz 1.000 leads com R$1.000, vamos lá, fiz 2.000 leads só com R$1.000 e vendi 10.000. Poxa, se eu aumentar em 10%, aí você aumenta e vê se a taxa de... faz o mesmo tanto de lead, vai olhando a taxa de conversão. Eu acho que isso que o Renan falou, a coisa do Hotmart, isso vai te dar muito lugar para você levantar as hipóteses, mas eu acho que você vai meio que descobrir na medida que você for lançando, principalmente investindo, tá? Lançando, colocando muito inscrito. Cara, o negócio de vocês eu acho que vai dar para pôr muito inscrito, que geralmente é o público que responde bem. Então, é ali que você vai começar a ver. E aí, só uma coisa, quando você for testar aumentar preço, só não me aumenta o preço para 2.500 de 497 para 2.500 de uma vez. Você até pode um dia descobrir que 2.500 é um preço que vale, mas, cara, vai devagarzinho. Não tem pressa, não tem pressa. Você lançar, quanto mais você lançar, mais você vai aprender sobre o lançamento pro seu nicho. Mas então, pessoal, pra gente fechar aqui, Aline e Renan, o que vocês acham que deveria ser? Cara, a gente falou muita coisa aqui pra eles. Na opinião de vocês, o que devem ser as ações que eles devem priorizar? Na minha visão, vocês têm que priorizar ali a parte de conectar com o público. Porque até pela dúvida que vocês trouxeram aqui, talvez vocês não estavam comunicando nem com o jovem, nem com os pais. Aí estava no meio do caminho e isso pode estar dificultando essa conexão. Conectou, aí é trazer muita dor, muito desejo, porque a área de vocês dá para ser tanto na dor quanto no desejo, e aí ver qual o teu avatar responde melhor. Uma vez que vocês identificaram isso, vai com isso dente naquilo dali, porque o nicho de vocês é incrível. Assim, acreditar, eu acho que falta vocês também acreditarem. Eu sinto um pouco de segurança sobre vocês, sabe? Olhando vocês mesmo, olhar para vocês e falar, cara, nosso produto é incrível, a gente ajuda a determinar o futuro das pessoas, essa é a realidade. O que ele vai se tornar ali é o que ele vai ser pro resto da vida, né? Ele pode até mudar depois, mas ele vai ser sempre aquilo. Então, acho que eu focaria nisso. Adicionando isso que o Renan falou, tem a questão de você sentar na mesa de quem, desse público. Que tipo de local que eles frequentam mesmo? A hamburgueria X da cidade que vocês estão? Então, senta naquela hamburgueria e vai ouvir as conversas que eles têm, para vocês começarem a entender ali a gíria, né? Para poder se conectar com o que o Renan falou. E aí eu vou para o outro lado. Como eu sei que o Hugo talvez vai recomendar a parte do tráfego, eu vou ir para o outro lado, que a dúvida de vocês era o CPL. Então, assim, pega a fórmula. E sabe quando o Érico fala assim, ó, parece bom demais? Cara, coloca isso
no CPL, mas assim, não muda nada, não precisa mudar, sabe? Tipo, segue exatamente a risca do que tá lá, que vai dar boa, só que para vocês conseguirem seguir a risca e adaptar pro negócio de vocês vão ter que cumprir o passo 1, que é o que o Renan falou, que é, tipo, tem que se conectar muito com o público de vocês para entender exatamente as dores deles, para daí colocar. Então, assim, a minha recomendação, na verdade, é segue literalmente o que tá lá. A gente hoje faz lançamento de 7 dígitos sempre, e a gente não muda nada do que tá na fórmula, porque para nós é o que realmente funciona. Show. E aí, só lembrando, né? A fórmula é muito mais do que só o CPL. É fazer conteúdo com consistência e distribuir. Você tem que fazer isso. Isso é seguir a fórmula também. E próximo lançamento, cara, é no mínimo 2.000 leads. Aí tem que ter meta de lead. E começar a investir mesmo. Senão, assim, orgânico deu o que deu. E assim, orgânico, não é que orgânico é ruim, mas, cara, orgânico tem que ser lucro. Tem um monte de coisa que você só não vai aprender se você ficar só no orgânico. Ou que a escala vai demorar demais, ou vai depender demais da sorte, sabe? Então, o que é replicável, que a gente já replicou em milhares de pessoas, é distribuir conteúdo e investir ali para poder gerar inscritos e lançar e ter retorno, e aí crescendo a partir dali. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão. Obrigadão. Gratidão aí, Renan, Aline. Muito obrigado. Obrigado vocês, pessoal. E ó, parabéns, viu? Estão no campo de batalha, parabéns por estar em campo aí. É só continuar. Tem muito... É uma boa home isso aqui, viu? É realmente um problema. Curiosamente, que eu passei, inclusive. É muito ruim você ser eliminado na redação. Muito ruim. Dá vontade até de comprar, né? Vou comprar de novo aqui. Não vou nem fazer vestibular mais, mas vou comprar. Obrigado, pessoal. Só para aprender. Me diz uma coisa, você quer atrair mais clientes? Então fica ligado no que eu vou te dizer agora, porque se você aplicar veementemente o que eu vou ensinar, o cliente vai correr atrás de você, você nunca mais vai precisar correr atrás de cliente. Quer dizer que é fácil e mágico? Não, mas é técnica. Eu já mostrei essa técnica a centenas de pessoas e centenas delas fizeram o famoso 6 em 7. Érico, mas isso é possível? Sim, categoricamente falo, é possível. Talvez você fale assim, Érico, mas eu não tenho tempo. O negócio é o seguinte, o que eu quero te ensinar funciona. E se você tem tempo ou não para fazer isso, vai ser a diferença entre você ter clientes correndo atrás de você ou você correndo atrás de cliente. E essa é a minha promessa para você. A data da jornada está aqui abaixo. Clica, se inscreve e eu te vejo do outro lado. Bom, então a gente vai aqui para na nossa próxima dupla de convidados, agora é uma dupla, que é o Djalma e a Raquel. Eles atuam no nicho de carreira na psicologia. Djalma e Raquel estão aí? Estou aqui. Sim. Vocês estão falando de onde? Fortaleza. Fortaleza, show de bola. Então vamos lá, Djalma e Raquel. Mesma coisa, tá? Vocês vão ter 2 minutos para descrever o problema pra gente. E a gente Na vai verdade, a gente tem muitas dúvidas, mas a gente tentou resumir aqui em uma só pergunta essas dúvidas para tentar ficar mais objetivo. Manda ver aí. Tá bom? A pergunta é, a gente já tem uma presença no digital, mas ainda não sabemos como escalar o nosso produto. O que a gente precisa melhorar para escalar? Nossa audiência ainda é um pouco pequena. A gente já fez lançamentos internos, nós fizemos um lançamento interno em março, um lançamento interno em maio e um lançamento interno em julho. No lançamento de março, nós vendemos 10, fizemos 10 alunos, 10 vendas. No de maio, vendemos 10. E no de julho, investindo praticamente a mesma coisa em tráfego, nós vendemos 1. Mas tiveram efeitos colaterais, que foram a venda de 3 mentorias individuais e 2 mentorias em grupo. Só que tem um detalhe, a gente está mudando de posicionamento. Resumindo aí. Nós no último lançamento que a gente fez em julho, nós vendemos apenas 1, mas sem vender, nós vendemos 2 mentorias de individual
no ticket de R$3.000. Foi o que salvou o lançamento. Uhum. Essa mentoria, Djalma, é sobre o mesmo produto ou o que seria? É sobre o mesmo produto. É assim, né? O nicho que eu estava me posicionando era um nicho de carreira e empreendedorismo para psicólogos clínicos, né? Então, o método era para ajudar eles a fechar clientes com a precificação justa, que é uma dor muito grande do público. Para poder viver do consultório. E aí, além do curso, eu também tenho a mentoria individual de carreira, né? Que também é para esses psicólogos clínicos que estão tendo alguma dificuldade ali de empreender na carreira clínica. Só que, no meio desse posicionamento digital, eu me apaixonei muito por essa área do empreendedorismo digital e agora eu estou querendo me posicionar para empreendedoras. Na verdade, já foi feito esse rebrand e já está tendo esse novo posicionamento. Nós não vamos mais posicionar, ela não vai mais posicionar como apenas para psicólogos, mas para empreendedoras de um modo geral. Que querem viver do digital, na verdade. Entendi. Então a pergunta que você fez não cabe, né? Fiquei confuso agora. Então refaça a pergunta aí. O que você quer ajuda? O que ajuda agora? Pronto, na verdade a gente, agora que nós mudamos de posicionamento, nós queremos saber o que nós podemos fazer para a gente poder escalar esse produto. Nós temos uma procura, a Raquel tem agenda cheia, mentoria, nós temos lista de espera para essa mentoria do ticket de R$3.000. Nós temos lista de espera, tem 9 pessoas esperando por essa mentoria. E nós fizemos um lançamento semente agora em agosto, da mentoria Posicionamento Digital Autêntico. E nós tivemos a sacada de transformar essa mentoria, que nós validamos, vendemos tivemos 2 vendas nessa mentoria, nós tivemos a sacada de transformar essa mentoria em um produto. E nós vamos transformar essa mentoria em um método, e a gente vai montar esse método para poder vender nesse novo posicionamento que ela está tendo, que é para empreendedoras de um modo geral, que querem viver do digital. E por que vocês mudaram Porque eu não estava mais me identificando com isso, né? E eu me identifiquei muito com essa liberdade do digital e descobri que eu gosto muito de falar sobre posicionamento digital. E aí eu resolvi fazer essa mudança agora, né? Porque realmente era quando eu tive a certeza que, é como o Érico fala, aquilo que faz mais o seu coração cantar, né? Então, para mim, falar sobre empreendedorismo, liberdade no digital, foi o que mais fez meu coração cantar mesmo. Você vive do digital? Sim. Vive. Você não faz mais nada, você só dá curso. O que exatamente... Como é que você vai ensinar uma mulher a viver do digital? O que ela vai fazer para viver do digital? De uma forma resumida, tá? Não vai explicar todo mesmo. Porque, assim, deixa eu ver, assim, eu acho que a gente precisa definir isso, não, né? Porque assim, a gente percebeu que as pessoas têm, algumas pessoas que procuram a Raquel, elas têm vontade de ter um posicionamento digital claro, de ser um profissional, no caso, na época do posicionamento para psicóloga, uma psicóloga que se posiciona no digital e que consegue captar clientes através desse posicionamento no digital. Então, hoje, o público que a Raquel quer atingir é empreendedoras que ou já empreendem ou querem empreender no digital e não estão conseguindo ter um posicionamento digital claro. Ter posicionamento, primeira coisa, tem que ter clareza. Ter posicionamento no digital é diferente de viver do digital. Uhum. Isso é claro? Exato. Uma psicóloga que se posiciona bem no digital e vive de atender, com a agenda cheia, cobrando um preço, ela não vive do digital. Assim, o digital faz parte, mas ela tem que ir no consultório, ela tem que atender, ou seja, se ela atende por teleatendimento e tal, cara, ela ainda assim tem que atender. Uhum. E aí, então, primeira coisa, tem que ter clareza com relação a isso. E o que vai dar clareza, tá? Que eu vejo. Pois até eu ouvi do Renan, da Aline. O que acontece. Para você ensinar a pessoa a viver, você tem que ensinar o que você tem resultado. Tem que ter tido resultado. Ou para você, ou para um aluno ou alunas suas. Né? No caso, alunas, né? Eu acho que no seu caso você quer focar em mulheres.
Pelo que eu entendi. Porque, assim, os meus Você tem que dizer o que deu o resultado para você e o que aconteceu com você tem que ser um método que qualquer pessoa consiga reproduzir. O que a gente ensina? A pessoa fazer 6 em 7. E a gente tem um método para isso que a gente já conseguiu reproduzir muitas vezes. Acho que isso se é esse o caminho que você tem que seguir, que você quer seguir, pô, show de bola, tá? Existe muito espaço para isso. Só que você tem que ter resultado. Antes de mais nada, né? Antes de querer resultado. No caso, a gente já tem resultado. A gente não conseguiu ainda escalar. Nós tivemos venda no primeiro lançamento interno que nós fizemos, no segundo e no terceiro interno. Mas não foi Mas do novo, né? Você fez um lançamento... exatamente. Então você tem que... Tipo assim, os resultados que eu tive foi o quê, né? Assim, através do posicionamento digital, eu consegui ter sempre uma agenda cheia e faturar sempre 5 dígitos. Né, através dos meus serviços, né? Hoje todos os meus serviços eles são online, serviços e produtos, mas o resultado assim mais real que eu tenho meu e alunos que compraram o outro método, né? O antigo foi que todos conseguiram essa agenda lotada, com a precificação através justa e viver do consultório. Então, olha que interessante, né? Vocês falaram de agenda lotada e vai ajudar empreendedores. E a empreendedora que não quer ter agenda lotada porque não é autônoma? Tipo, ela tem uma lojinha, mas é empreendedora. Ela não vai conectar. Tá entendendo? Tipo, a verdade você quer chegar nela, né? Ou não. Porque quando ela fala empreendedoras, eu acredito que... todos, ela né? quer chegar nela, é importante ver se ela tem as clarezas. Você sabe se você quer chegar nessa empreendedora? Da lojinha? Acho que eu gostaria mais de chegar nas empreendedoras que ofertam serviços e que também querem fazer infoprodutos. Porque, assim, eu tenho muitas, assim, pessoas que chegam para mim me perguntando como é que você cria um infoproduto, como é que você se posiciona no digital para dar uma mentoria. Então, eu tenho pessoas que me perguntam isso e que, às vezes, na mentoria, querem me pedir ajuda sobre isso, entendeu? Então, aí o teu avatar começa a ficar mais claro, entendeu? Do que só empreendedoras. E aí você começa, se você está mais claro para você consegue comunicar melhor para as pessoas e elas comprarem. Porque se você fala empreendedora, você vai gastar dinheiro com lead, porque vai vir a menina da lojinha, entendeu? Vai vir a pessoa que vende coisa. E ela vai querer também, empreendedora. Então esse é o primeiro passo, é analisar qual é o avatar que vocês querem. E eu acredito que é muito parecido com você. Vai ser psicólogo, vai ser dentista, vai ser, ou seja, autônomo. Profissionais liberais, né? Isso, profissionais liberais. Essa palavra que está me faltando. E aí, a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês falaram que tem 9 na fila de espera, que seria já para essa mentoria, já com esse posicionamento novo, certo? Que é para ajudar as pessoas no digital. É isso? Inclusive, eu fechei uma mentoria agora já para esse posicionamento novo. E por que não vendeu para essas 9, para começar a ouvir mais elas, mapear melhor o avatar e ter 27 mil reais no bolso de vocês? Na verdade, por falta de tempo. Se ela tivesse mais tempo, ela conseguiria vender logo, entrar em contato com as 9 e já vender para essas 9. Só que, tipo assim, termina com 2, ela vai avisar para a lista que está com uma vaga. Entendeu? Aí, por que vocês então já estrutura um modelo de mentoria em grupo, onde você pega uma única hora sua e você vai validando a tua oferta? Pronto. Tá entendendo? Tipo, validando o teu produto novo. E aí, ao invés de 3K, você oferece por 1.500, 1.000. E aí você fala, sei lá, você vai ter desconto. Inclusive, nós fizemos um lançamento de uma mentoria em grupo no ticket de 1.697 e nós conseguimos validar, vendemos 2. Então, e por que essas 9 não entraram? Porque elas querem a individual. Elas querem o atendimento individual. Então, sabe o que eu faria? Você quer o individual? Tá, minha agenda vai estar só para o ano que vem. Mas eu tenho aqui um modelo que eu posso te ajudar. Não, o individual custa 40 mil. Semana. Entendeu? Então, eu acredito assim, não pelo dinheiro, mas pela validação do teu produto. Sim. Você ter mais gente para reclamar, para ver pontos de melhoria, para você ouvir. O que vocês esperam aqui nessa mentoria em grupo? O que vocês querem aprender? Porque às vezes você fala de posicionamento, só que elas acham que é uma coisa e aí talvez nem tá no teu radar aquilo que elas querem. Então, isso é o grande lance. Eu estruturei muito o meu produto quando eu fiz o primeiro lançamento de semente, porque eu tinha uma ideia do produto todo pronto. Quando eu comecei a fazer as aulas ao vivo, que é entrega depois, né, do semente, eu comecei a perguntar, o que vocês querem aprender aqui? E eles falavam coisas que tinham e coisas que eu não estava pretendendo falar. Só que eu falei,
não ia falar sobre isso. Eles querem, todo mundo quer, eu vou colocar no curso. E coisas que eu pensei em colocar e eles estavam nem aí, eu tirei. Entendeu? Então isso é importante. Quanto mais pessoas para dar, vamos dizer assim, eles vão te pagar para eles darem palpite para te ajudar a montar o teu produto. Isso é a melhor coisa do mundo. Então eu não esperaria para vender para eles. Porque não é só uma venda, e sim a estruturação do novo produto que vocês estão se posicionando novamente, entendeu? Pois é, e eu percebi assim que tem muita demanda sobre essa coisa do posicionamento digital, e elas têm muita dúvida sobre como criar conteúdo, como se posicionar. Como fazer um lançamento. Já tinha antes, né? Antes de eu fazer essa mudança de posicionamento. Mas é mais a questão do se posicionar no digital para conseguir clientes. É a principal dúvida dela, entendeu? Aí, geralmente, a maioria é realmente, assim, profissional liberal, né? E aí, algumas são profissional liberais, que já ofertam serviço, mas elas têm muita vontade de criar um infoproduto porque elas não querem ficar só atendendo na hora. Só no 1 a 1. Eu tenho uma pergunta sobre isso, que é assim, qual que é a minha leitura? O mercado, ele sempre vai jogar um monte de coisa pra gente que parece ser tentadora, que é tipo assim, mas tem gente pedindo isso pra mim, então eu vou ter que atender. Então parece que o mercado tá o tempo todo trazendo a última novidade pra gente. E a pergunta que eu queria fazer é, você realmente se sentiu cansada, saturada pelo público que você estava conversando? Ou você realmente se sentiu assim, ou você olhou para isso e falou assim, nossa, mas tem uma oportunidade e eu não posso deixar essas pessoas, isso é uma novidade para mim, então eu preciso seguir a novidade, o hype que está tendo agora, né, essa novidade. Queria entender o que realmente veio de essência para vocês mudarem isso, porque quando eu vejo uma mudança, geralmente a gente vai começando a aprofundar mais e já tem um pouquinho mais de clareza. Só que eu tô sentindo que vocês estão no meio do caminho, entre deixar o passado e ir pro novo, e eu não sei se isso é uma decisão porque vocês quiseram sentir esse tesão pela coisa nova, sabe, pela novidade, porque é mais legal, ou se vocês realmente querem largar o passado porque vocês não querem mais se conectar com esse passado. Queria entender isso de vocês. É a segunda opção, porque realmente é de largar o passado, né, e se conectar, porque assim, a gente vem assim de uma história, né? Tanto eu como o Djalma, que ele é meu esposo, os dois trabalharam em CLT e assim a gente sempre se sentiu muito preso, sabe? E aí eu tive assim no processo de sair da CLT e empreender na clínica. Foi o primeiro momento que eu consegui liberdade. Só que eu comecei a entender que essa liberdade que eu sempre quis, quando veio a pandemia, 2020, né, e que ficou todo mundo dentro de casa, atendendo online. Aí eu lancei a primeira turma desse curso antigo sozinha, sem método, sem nada. E aí eu fui vendo que era isso que eu queria para mim, né, ter essa liberdade, e eu fui me conectando muito com isso. Então, e é viver do digital ou ensinar a presença digital? Ensinar a estar presente no digital? É isso que para mim ainda não ficou claro. É estar presente no digital. É estar presente, não viver do. É isso? Porque assim, como a minha experiência, os meus resultados é o quê? Eu ter presença no digital e que fez eu conseguir viver dos meus atendimentos, das minhas mentorias. Então, acho que faz mais sentido eu ensinar isso. E eu já tenho alunas do método antigo, né? Que elas já conseguiram também ter presença no digital, conseguiram fechar clientes. Eu tenho algumas que já fizeram também. O que é ter presença no digital? Seria elas conseguirem posicionar a marca, né, delas, marca pessoal, a maioria é marca pessoal, de uma forma autêntica, para que assim elas conseguissem ter vendas, ter clientes, elas conseguirem fechar os serviços delas. E a maioria, assim, elas têm, assim, nas últimas pesquisas que eu fiz, a maioria elas têm uma renda mensal, sei lá, de no máximo R$3.000, e a maioria tem muita vontade de conseguir pelo menos os primeiros R$10.000, né? Então, olha que interessante. Você falou que, na verdade, nós temos o desejo de chegar em R$10.000, e, na verdade, o veículo é o digital. O veículo entendeu? É o digital. Então, se você falar, vou te ensinar a se posicionar no digital, eu não sei se o teu avatar está pronto para essa Roma. Ele está desejando essa Roma, sabe? Ou se ele está desejando ter agenda lotada e faturar 10K. Pois é. Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes é o que aconteceu com você, mas você só descobriu isso depois que você deu um loop no processo, entendeu? Uhum.
Então, assim, o avatar ainda não deu, ele tá ali. Ele quer mais dinheiro, ou quer mais clientes, e você vai oferecer uma coisa que já tá no final do loop, tá na costa dele. Ele não vai ter interesse. Então, acho que isso seria um primeiro passo. Ele quer 10 mil? Então eu vou ensinar ele a fazer 10 mil e ter agenda lotada. Como? O como é através do posicionamento digital. Aí tudo bem. Entendeu? É um ponto, pelo menos, eu acho que é por isso que não ficou claro pra gente até agora. E quando você falou isso agora, pra mim ficou claro. O que vocês vão ensinar não é a presença no digital, na verdade, a Roma, né? Seria mais ou menos relacionado ao desejo que é chegar a 10 mil reais com vendas ou aumentando o número de clientes. Agenda lotada, algo nesse sentido. E aí, o teu método é através de posicionamento digital, algo nesse sentido. Qual que é o teu diferencial nisso tudo? Meu diferencial? Qual que é o diferencial do teu método, assim, que tipo, cara, por que eu escolheria comprar de você e eu não vou comprar de qualquer outra pessoa aí que eu vejo na internet me ajudando a chegar no objetivo? Por que eu compraria de você? Boa pergunta. Mas, assim, eu vejo, assim, uma coisa que... Eu não sei se esse diferencial ele tem a ver com o meu jeito ou com a minha forma de ensinar também. Poderia ser. Eu acho que é um pouquinho mais do que isso. Pode ser também, por exemplo, linguagem simples é sim um diferencial, é uma vantagem competitiva, digamos assim. Mas, tipo, qual que é... Por que eu vou escolher comprar de você e não de outra pessoa? Essa é a principal questão. Assim, tem a questão do resultado, né? Que eu já consegui alcançar esse resultado, mas o que geralmente as minhas alunas falam é que a maioria, assim, dos meus cursos, eles são muito completos, né? Que o meu método antigo era muito completo e que eu sempre tenho uma linguagem muito clara, muito fácil de compreender. E outro detalhe é que eu sou muito criativa também nos materiais. Então, geralmente, os meus materiais, eles são bem, bem criativos, bem dinâmicos, bem práticos. Tem isso também, né? Eu não sei se isso poderia ser um diferencial. As suas alunas fazem 10 mil por mês? Oi? As alunas do seu método antigo, elas faturam, não sei se o termo é esse, fatura, elas ganham 10 mil por mês? O que eu tinha conseguido, assim, de resultado, que o método antigo, a Roma, elas conseguiam passo a passo para viver do consultório e conseguir clientes com a precificação justa. Essa era a Roma antiga, né? E acho que a maioria da audiência ainda está nessa coisa de usar o digital para conseguir captar clientes. Mas de repente você ver se elas já, por exemplo, se elas já estão faturando só para ajudar você ali, porque a pergunta da Aline é uma boa pergunta e, cara, é a resposta de $1 milhão, de dólares até. É você ter uma Roma com um resultado muito específico e muito claro que só você consegue dar. Então, cara, não existe concorrente pra gente, não a nossa altura aqui. Por quê? Meu amigo, me fala alguém que fez mais pessoas fazer 6 em 7 no mundo. Não tem, no mundo inteiro não tem. Não, eu não conheço. Você tem, eu não conheço. Me apresenta aí que eu vou ficar super curioso. Que fez mais 6 em 7 do que a gente? Não tem. Mas aí é que tá. O que diferencia a gente? É essa Roma muito clara, que promete um resultado muito específico e que entrega ele em escala. Então, é meio que eu tô conectando os pontos aqui, né? Que eu tô ouvindo muito, cara, o que a Renan e a Aline falaram. É um resultado específico. E assim, a gente ensina lançamento, mas sei lá, não é que a gente não fale nunca de lançamento, mas na nossa Roma, o Érico nunca fala, eu sou o cara que te ensina a fazer lançamento. Eu ajudo você a fazer lançamentos. Não. É 6 em 7, aí beleza, no meio do caminho, quem quer saber o 6 em 7, ele explica, fala de lançamento e tudo mais, o curso inclusive é para ensinar a fazer lançamento, porque o lançamento é o veículo, mas é ter essa Roma, assim, se você quer mudar do psicólogo pro outro ali, de repente você vai ensinar as pessoas, às vezes você não é ensinar a pessoa a cobrar um preço justo, inclusive, seja psicólogo, seja dentista, o que quer que seja. Cara, eu ensino uma pessoa, um profissional liberal, a chegar na marca ali dos 10 mil reais por mês. Para isso, o que o profissional tem que fazer? Primeiro, ele tem que se posicionar no digital. Isso vai permitir que ele cobre um preço justo. Porque se a pessoa não cobrar preço justo, não adianta. Não faz. Por exemplo, você dá mentoria
individual. Eu acho que isso está mais te atrapalhando do que te ajudando. Por quê? Você não consegue entregar e não fez 6 em 7 e tem 9 pessoas na fila de espera e não entrega, porque não consegue, porque demanda de você. Então, provavelmente, sua mentoria devia estar custando muito mais. Ou até eu falei, cara, bota um preço exorbitante só para ninguém pagar. Ah, não, eu quero individual. Ah, tá bom, individual custa 200 mil reais por ano. Mas eu tenho essa aqui em grupo que custa tanto, que é o jeito melhor e tudo mais. Entendi. Sabe? Então... Entendi. Eu ia só fazer um comentário, Hugo, sobre isso que tu comentou, porque assim, dentro disso entra até esquecer a palavra como que eu vou escalar, porque agora o trabalho de vocês não é escalar, o trabalho de vocês é se encontrar, validar, e aí sim vocês vão pensar em escalar, porque eu vi que o Djalma trouxe isso muito forte, como que a gente escala, como que a gente escala? Só que enquanto vocês não se encontrarem, não tiverem 100% de clareza de qual que é o posicionamento de vocês, qual que é a Roma de vocês, exatamente qual que é o público com quem vocês querem se comunicar, não tem como pensar em escala, porque não está validado, vai escalar o quê, no final das contas, né? Porque eu estava falando da escala, pensando no antigo posicionamento. A gente estava no porque antigo. se a gente ainda fosse continuar no antigo posicionamento, a gente já estava pensando em a questão da escala, porque a gente já tinha feito 3 lançamentos, já tinha... Então, assim, com esse novo posicionamento, a gente já tem ciência disso, de que a gente vai engatear novamente. É aquilo que ele me falou, Djalma. Assim, se vocês tivessem clareza que já seria esse novo, vocês nem trariam isso pra cá, entendeu? Tipo, já, não vou nem falar do antigo porque eu tô me posicionando nisso aqui. E traria isso. Então, se vocês trouxeram isso, e você ainda veio falar sobre isso agora pra justificar, é porque ainda tem um pouquinho lá, sabe? Então, é legal desgarrar de uma vez, se é isso que vocês querem, né? Isso. É muito recente a mudança, né? E aí realmente a gente está nesse processo de transição mesmo. Mas uma coisa que eu assim, ficou muito claro, né, que vocês pontuaram, e a Aline trouxe uma pergunta muito legal, essa coisa de que realmente o que faz sentido é ajudar, né, essas mulheres empreendedoras a conseguir os seus primeiros 10 mil reais, né? E o posicionamento digital seria o veículo, não o resultado, né? Poxa, aí agora pelo menos tá muito mais claro pra mim. Agora tá muito mais claro. Tá no túnel ali, mas tá a luz certinho pra onde você tem que ir. Né? E aí o caminho... bem mais claro. E ó, já pegando... Cara, como é que você escala um produto? Porque provavelmente você vai ter essa dúvida nesse aí também. Tem um negócio que chama forma de lançamento, é fazer o que tá lá. Sabe o que é? Conteúdo raiz, Nutella, distribui, lança. Vai ganhar montinho, montão, vai sobrar um montinho. Reinveste. E não para. Por quê? Quanto mais você lança, mais dinheiro você tem para investir. Você está fazendo conteúdo por mais tempo, a audiência vai ser maior. Com a audiência maior, você consegue fazer um lançamento maior, com mais inscrito, dentro do preço certo. E aí, ao lançar, você também melhora a sua habilidade de lançar. E aí você vai fazendo cada vez mais. Escalar isso. É bem isso. Não tem... Não sei, vocês têm algum ponto cego aí com relação à escala? Só para a gente bater nessa questão da escala aí, Aline e Renan. A não ser, cara, conteúdo com distribuição, lança mais meta de lead, mais inscrito, lançamento com mais inscrito, cada vez maior, lança de novo. É que eu vejo que depois que você já tá bem consolidado, já com os lançamentos, já tem uma consistência, já consegue, tipo, os lançamentos, já faz 6 em 7 consistência, já chegou no 7 em 7, por exemplo, aí você começa uma produção de conteúdo mais voltada especificamente para cada canal, por exemplo. Vou utilizar o YouTube estrategicamente do jeito que o YouTube funciona, vou utilizar o Instagram do jeito que o Instagram funciona, vou utilizar o Reels, por exemplo, do jeito que ele funciona. Mas eu acho que isso é só depois que você já fez o básico do básico, já validou, já faz lançamentos com consistência, não é lançamento com demanda reprimida, é lançamento com resultado que tem consistência. Aí sim você começa a pensar nessas outras estratégias, esses outros hackzinhos que a gente pode chamar, e aí sim você começa a escalar cada vez mais. Mas eu acredito que o montinho montão é, no final das contas, o segredo, né?
Porque você pega esse montinho, distribuição vai te dar escala, aí você vai fazer o próximo lançamento, o lançamento te dá escala de novo, porque é mais um 70%, geralmente 70% de gente fria, né, que vem te acompanhar no lançamento. Então vem pessoas que nunca ouviram falar de você, acabam ouvindo falar de você, e aí começa, e sempre vai fazendo esse trabalho que tá sempre crescendo, você nunca dá um passo para trás quando você faz lançamento. Você tá sempre avançando, só que para isso você precisa sempre reinvestir isso, né? Aumentar cada vez um pouquinho mais o teu lançamento. E aí você vai escalando aos pouquinhos. E assim, por que a gente lança para ter... A gente vai escalando com o montão para principalmente ter alunos também que gerem resultado e a gente valide o nosso produto. Tem gente que olha só para o lado do depoimento e esquece um pouco do ajuste no produto. Então, por isso que eu falei para vocês estão começando, vamos dizer assim, novamente do zero, mas já com uma bagagem. Então, já são vários passos à frente. Só que vocês têm uma mina de ouro, que tem 9 pessoas que estão prontas para dizer se o produto de vocês está validado ou não. Que está na lista de espera. Eu usaria logo eles. Não, tu sugeriu a gente enviar um e-mail para essas pessoas, dando algum gatilho da escassez, de que a mentoria vai subir o preço e nós temos esse outro produto com esse ticket que vai ser em grupo. Eu ligaria, são só 9. É isso, são 9. Então pronto, lista de espera. Ligar e falar, mentoria não vai rolar esse ano, nossa agenda da Expert está lotada, da Raquel, mas a gente quer ajudar vocês. De uma maneira mais próxima, com a Raquel também, só que só não vai ser um a um. Não é nem preço, né? Não é nem preço, é uma questão de não ter agenda, não é eu vou aumentar o preço, eu não tenho como te atender. Eu vou te atender só ano que vem, e talvez não sei nem se no primeiro semestre. E aí, não é uma questão de preço que eu vou aumentar o preço, porque senão ela fala, não, tudo bem, eu pago. Pode ser que venha a pessoa assim também, mas é uma questão de agenda mesmo. E aí você pega os 9, faz uma turma, sei lá, de 10 ou 9 mesmo, os 9 que tem, e já vai funcionar. E na real, quando a gente faz em grupo, cara, a experiência é a mesma de individual, entendeu? Às vezes é até melhor para uma pessoa. Elas estão assim, é difícil quebrar essa coisa, que elas estão com aquela coisa de que a individual, elas vão ter algo mais assim, uma atenção maior, porque ela vai estar lá no 1 a 1 com a Raquel, entendeu? Aí que tá a grande sacada. Elas também vão estar 1 a 1, porque ela vai poder conversar igual a gente conversando agora. Vocês estão perguntando. Network das outras, né? Só que vocês têm que mostrar isso para elas e falar assim, e esse é o primeiro passo para saber se você está pronto ou não para levar o teu negócio para o digital. Porque se você quiser continuar 1 a 1, você não vai conseguir escalar. Isso já começou o treinamento e vocês não perceberam. Sacou? Tipo assim, o que eu estou fazendo já é o ensinamento para você. Porque eu quero te ajudar a escalar. O teu negócio é faturar 10 mil reais por mês. Eu queria perguntar mais uma coisa a vocês. Vocês acham que essa sacada que a gente teve de transformar o conteúdo dessa mentoria em um nosso produto, ser o nosso próximo produto desse novo posicionamento, a gente transformar isso em um curso online, é uma boa sacada ou não? Eu acho que tem que testar, na verdade. Vocês têm que ter mais clareza disso. Depois, se vocês tiverem mais noção de quem é exatamente o avatar de vocês, qual que é a home exatamente de vocês, vocês fazem um semente. Porque, querendo ou não, vocês estão recomeçando agora. A gente fez um semente dessa mentoria em grupo, que o nome era Mentoria Posicionamento Digital Autêntico. Aí vendemos 2. Aí eu já entreguei a mentoria para as 2. Aí eu entreguei a mentoria para as 2, aí vi que assim, cada encontro dava para fazer um módulo, porque cada encontro tinha muita coisa. Conteúdo. Aí a gente pensou, por que não transforma isso num método para conseguir alcançar mais pessoas em vez de estar ali na mentoria? Transforma. Sim. Não vejo por quê. Eu faria com essas 9. Você tem que fazer a pessoa ganhar 10 mil por mês. Uhum. O curso vai dar? Cara, o curso ali vai ter tudo que ela precisa. Ou não, ou você vai descobrir que sim, que não, mas, cara, você tem que fazer ela ganhar 10 mil, você tem que entregar a Roma. E o Hugo trouxe uma sacada antes, que foi, cara, dá uma olhada nas clientes que vocês já têm, porque é profissional liberal também, né, as psicólogas, vocês olharem elas e verem, cara, será que teve alguma que já chegou nos 10 mil? E pegar essas também que já chegaram, gravar um novo depoimento, né, já que agora vocês vão ter uma nova Roma, gravar um novo depoimento com elas, mas querendo ou não, o que você fez com que ela chegasse nos 10 mil. Nos 10 mil, os primeiros 10 mil dela, né? E aí você começa a trabalhar isso, mas assim, dá para aproveitar quem já é sua cliente, mesmo que fosse outra Roma que você tinha. Só que é interessante você gravar um novo depoimento, com uma nova ideia, conduzir ela e até inserir, por exemplo, se você for produzir um produto, pegar essa mentoria e colocar no curso mesmo, você pegar as suas ex-alunas e dar de graça para elas participarem desse novo treinamento.
para pegar elas que já confiam em você e ver o que elas vão achar desse novo produto e utilizar elas até como validadoras e tudo mais, porque elas já conhecem você, vai te dizer se você está sendo clara ou não está, se você está cumprindo a criatividade que você tinha antes, que você me disse que é um diferencial seu. Então, esse tipo de coisa é interessante. E o melhor, ver se elas vão conseguir 10 mil reais. Né? Que é a Roma, tem que conseguir chegar na Roma, né? Não tem jeito. Tem que acompanhar para ver que elas vão aplicar o método, né? Desculpa. Não, eu acho que nesse começo vale a pena dar, por mais que você nem prometa, mas acompanhe só para primeiro garantir que elas estão aplicando o método. Uhum. E depois, se ela vai chegar, né? Tá chegando nos 10 mil. Por mês, 10 mil por mês. Antes a gente tinha muita dificuldade, assim, de conseguir depoimento com faturamento, né? Porque o nicho mais das psicólogas, parecia que elas tinham vergonha de falar, entendeu? Então, assim, o que eu consegui de resultado delas era assim, fechei 9 clientes, consegui fechar minha agenda desse ano. Ah, legal. E quanto é a tua agenda lotada? São quantas alunas? Ah, são 30. 30 quanto por mês que elas cobram? Então quer dizer que você tem... Pronto, você faz a cálculo. Às vezes elas não querem fazer cálculo, entendeu? Aí você faz pra elas e tá tudo bem. ao resultado, né? Que aí tá tudo bem, entendeu? Às vezes elas nem têm essa clareza, essa realidade. Porque elas não fazem esse cálculo que acabei de fazer aqui, que vocês podem fazer. E aí, se você ensina isso no teu método, já vão saber como é que calcula. Entendeu? Tipo, vocês têm que colocar isso lá nos caras, como é que você vai calcular? Você tem que saber quantos clientes cobrando tanto por mês, e aí você vai chegar em, sei lá, 5 mil no mês. Beleza, quando chegar em 5 mil, avisa, a gente vai comemorar junto. Ah, chegou em 10, comemora, aí nessa você faz uma entrevista. Entendeu? É porque às vezes a gente engessa muito um negócio que é bem suave. Você vê, eu sou engenheiro de formação. Para eu falar de dinheiro, quanto que eu ganhava era muito ruim. E hoje, quantas entrevistas eu já conversei com o Érico para falar de faturamento, disso, daquilo. Porque o Érico, ele mostrou como que a gente tem que falar, entendeu? Tipo, o Érico, ele fala muito sobre isso, ele fala de 6 e 7. Então, se eu chego aqui, eu tenho que falar de 6 e 7. Então, é só vocês doutrinarem, vamos dizer assim, né? O avatar de vocês, os alunos de vocês. Que seja uma coisa natural começar a falar sobre dinheiro. E criar gamificação gera isso, né? Porque talvez vocês descubram que 10 mil é muito fácil. E aí vocês vão criando ranges, né? Tipo, seu primeiro 10 mil, aí depois seu primeiro 15, quer dizer, daí chegou aos 15, depois chegou aos 20, porque daí as pessoas começam até a usar de uma maneira mais gamificada, que nem, por exemplo, faixa preta. Faixa preta subentende-se, claro que o Érico sempre tem que traduzir, mas subentende-se que é uma pessoa que conseguiu 2 milhões de faturamento em 12 meses. Só em lançamentos. Então, tipo, você vai criando ranges que até facilita a pessoa e ela começa a ter orgulho de falar que ela chegou lá, né? Porque você cria essa gamificação. Mas isso eu acho que é um passo mais à frente, não é para agora, né? Agora você tem que conhecer exatamente quem é o teu público, conhecer exatamente as dores, os desafios, definir a tua Roma bem definidinha mesmo, para depois ir para esses próximos passos. Mas isso tudo ajuda a tornar mais fácil falar do faturamento, falar do dinheiro, né? Isso. Você sabe quanto custa para participar da jornada 6 em 7? Anota aí. Nada. É de graça. Isso mesmo que você ouviu, de graça e totalmente online. E na jornada 6 em 7 você vai ter acesso a 4 aulas onde eu vou ensinar como alavancar suas vendas ou simplesmente criar um negócio digital lucrativo do absoluto zero. E além disso, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva de Facebook para ir tirando suas dúvidas com a minha equipe no decorrer do evento. Então, se você já cansou de gastar em consultorias de marketing digital, pós-graduação ou cursos e nunca ter tido resultado palpável e esperado, esse evento é para você. Tudo isso vai acontecer nas datas que estão aqui embaixo. Então clica que a gente se encontra do outro lado. Então, para a gente caminhar para o fechamento aqui, muitas ideias. Eu acho que a Aline já, querendo ou não, né, já é isso que você acha que eles priorizam? Eu acredito que sim, cara, o conhecimento, para mim, é muito puro. Tem que ser um conhecimento muito puro de quem é o teu avatar. E quando a gente fala de mulheres, principalmente, cara, entender o que frustra, o que não frustra, porque a gente entra para uns vieses mais sutis, que eu acho que se você está disposta mesmo a falar com mulheres e para mulheres mesmo, sabe? Você tem que trazer isso na tua narrativa. Trazer as tuas vulnerabilidades, os teus desafios, você tem que trazer isso sempre muito forte, para você se conectar de uma maneira muito pura com o teu avatar, no final das contas. Então, para mim, a primeira coisa é conhecer exatamente o teu público. E aí, Renan? Massa. Eu seguiria um pouco do que eu vim falando aqui, todo o nosso papo. Pegaria esses 9 leads, não pelo dinheiro, mas porque isso tudo que a Aline falou, você vai descobrir com eles.
entendeu? Tu vai mapear o teu avatar com eles, na prática. Isso vai ajudar. E conversar com os alunos antigos. Porque os alunos antigos, na real, pelo que eu entendi, você vai ensinar a mesma coisa, só que não é só para psicólogo. Isso, e com uma diferente. Mesmo. O método é o mesmo, não é isso? No final das contas é isso. Mais ou menos isso. Então, é pegar ali e só mudar, como a Aline falou, a Roma na hora de conversar com eles. Mas é entender por que ele não conseguiu 10 mil, então, se o método é mesmo, vamos dizer assim. O que falta para eu melhorar? Vocês fazerem essa autoanálise com os alunos antigos e trazendo esses novos alunos para poder validar tanto o teu produto quanto a metodologia em si, para ver se chega onde vocês querem. Então eu focaria muito nisso. Cara, eu sem tirar nem pôr, concordo com os dois. Adorei. Assim, nesse episódio, quando vocês tiverem a chance de reassistir, vocês vão ver que, cara, veio muito mais ideia. Ideia de... Aí você tem que começar a produzir conteúdo, né? Mas, cara, pra começar, é isso que eles falaram. Eu tô 100% em concordância. Beleza? Beleza. Então obrigado. Tá, né, gente? Muito bom. Parabéns também, Djalma e Raquel. Parabéns. Obrigado os dois convidados, né? As duas turmas de convidados. Obrigado por vocês virem aqui hoje no programa. Obrigado, Renan. Obrigado, Aline, por estarem aqui com a gente hoje. E esse foi mais um Mesa Faixa Preta. Um grande abraço e até o próximo.